Fala galera, beleza? Vamos falar então agora sobre semente. Bem, semente é uma estrutura fundamental para o ciclo reprodutivo da planta, porque na semente está o embrião, a nova plantinha que precisa apenas crescer, se desenvolver, para poder formar agora um novo esporófito lindão que vai estar aí no ambiente para poder se reproduzir, enfim, para dar sequência ao ciclo de vida. Então vamos lembrar aqui, vimos na aula de flor que a semente vai se formar após a fecundação. Então, ó, após a fecundação, vai haver então a formação do zigoto, que vai virar o embrião. A dupla fecundação, falando de angiospermas, vai gerar então a estrutura de reserva, né? Que é o endosperma ou endosperma secundário. Bom, esse endosperma, também chamado de albúmen, é a reserva de alimento para o embrião. E o tegumento do óvulo vai virar a casca ou o tegumento da semente. Então, após a fecundação, formado o zigoto, o embrião vai se desenvolver, e aí essa parte específica aqui sobre o desenvolvimento do embrião, formação do suspensor, é algo muito específico que para o ensino médio não é importante, não tem que se preocupar com isso. E aí vai haver então finalmente a formação da semente, aqui está ela. Bom, então a semente, pessoal, tem uma casca, o tegumento da semente, que vai apresentar até duas camadas. A mais externa é a testa e a mais interna é a tegma ou tegme. Bom, assim como o óvulo tinha duas camadas, né? Uma mais interna, uma mais externa, a semente pode ter também na sua casca até duas camadas. Testa é a parte de fora e o tegma é a parte de dentro da casca, a camada interna. Bem, então lá dentro tem um endosperma, que nas angiospermas também é chamado de endosperma secundário, ok? Então você vai ver de vez em quando assim, semente de gimnosperma tem endosperma primário e a semente das angiospermas vai ter um endosperma secundário, ou endosperma genericamente, também chamado de albúmen. Lembrando que nas angiospermas, esse endosperma é triploide, ele é 3N, porque ele resulta daquela segunda fecundação, o segundo, né, gameta masculino que vai fecundar a célula central com os dois núcleos polares. Então, o núcleo espermático, que é N, mais dois núcleos polares, formando então a 3N. Beleza, então aqui tem o embrião e o embriãozinho já está aqui em desenvolvimento. Então dá para ver aqui, ó, o ápice da radícula. Radícula é a parte que vai formar a raiz, o ápice caulinar e os cotilédones. Aqui, nesse exemplo, uma semente de dicotiledônea, certo? Então, quais são os componentes fundamentais da semente? Tegumento, endosperma e embrião, ok? Bom, vamos classificar as plantas em diferentes grupos de acordo com alguns critérios e, entre eles, o tipo de semente. Bom, vamos ver então aqui a semente de feijão, que é uma dicotiledônea. Então tá aqui, ó. Aqui tá um embriãozinho, certo? Bonitinho. Aqui tá a folhinha, ou o primórdio foliar, aquilo que vai formar a folha, certo? Bem, aqui tá o epicótilo. Epi quer dizer acima. Cótilo vem de cotilédone. Então aqui é o ponto de inserção do cotilédone com o caule. E aqui está o hipocótilo, que está abaixo do cotilédone. A radícula, que vai originar a raiz, e os dois cotilédones. Percebam, aqui no feijão você não vê o endosperma. O endosperma foi absorvido e o material do endosperma, a reserva de alimento do endosperma, foi transferida para os cotilédones. Então o feijão é uma dicotiledônea chamada de exalbuminada. Por quê? Porque ele não tem albúmen. Albúmen é o mesmo que endosperma em angiospermas. Então eu vou encontrar sementes que não têm endosperma. Mas peraí, como é que ela não tem reserva? Cuidado, ela não tem nesse estágio. Então, originalmente, lá naquele estágio inicial, tinha endosperma. Quando o cotilédone foi crescendo, ele foi absorvendo esse material que estava no endosperma. Então, toda a reserva do feijão está nos cotilédones. Beleza? Bom, é diferente, por exemplo, da mamona,
Então, a mamona, que também é uma dicotiledônea, tem uma semente diferente do feijão. Ela ainda tem o cotilédone, ou melhor, ela ainda tem o endosperma. Tá aqui, ó, azulzinho o endosperma. E tem os dois cotilédones. Beleza? Tá, para que servem então esses cotilédones? Pessoal, os cotilédones são espécies de folhas específicas do embrião e que fazem essa intermediação entre o embrião e o endosperma. Então, o material do endosperma, a reserva do endosperma, passa para o cotilédone e daí para o embrião, ok? Então, no caso da mamona, o endosperma ou albúmen se mantém e aqui estão os dois cotilédones. E aqui está, então, ó, a parte do epicótilo, do hipocótilo e a radícula, ok? Bom, então, olhando de lado, estaria assim, ó. Então, aqui, ó, o cotilédone, né, grandão, tá? Então, a semente agora é vista de lado, tá? E é lá, o azul é o endosperma. Como a mamona mantém o endosperma na semente, ela é, então, uma semente albuminada. É uma dicotiledônea albuminada. Então, as dicotiledôneas podem ter o endosperma permanente, como é o caso da mamona, ou não. Se tem um endosperma permanente, eu falo que ela é uma semente albuminada. Se não tem, como foi o caso do feijão, voltar aqui, é uma semente exalbuminada, certo? Agora, no caso das monocotiledôneas, tá aqui então, ó, no caso das monocotiledôneas, essa distinção não acontece. Por quê? Porque as monocotiledôneas mantêm sempre o endosperma. Então aqui está o milho, certo? Então aqui, ó, um grão de milho. O azul é o endosperma e aqui está o cotilédone, certo? Um detalhe importante para você já ir lembrando. Esse grão de milho, na verdade, não é uma semente. Cada grão de milho é um fruto. Cada grão de milho é um fruto. Então, tá vendo aqui, ó, o pericarpo, essa parte aqui externa? Pois é, pericarpo é componente do fruto. Vamos ver isso na aula de fruta em detalhes. Então, cada grãozinho desse é um fruto. Sendo que a maior parte desse fruto aqui, ó, é a semente, ok? O que é o fruto? O fruto é o pericarpo mais a semente. Isso aqui é o fruto. Então, pericarpo está aqui, fundido com a casca da semente. Então, a maior parte do milho, de cada grão de milho é a semente. Mas cuidado, um grão de milho não é uma semente, é um fruto. Então, daqui, desculpa. Então, ó, o endosperma, o cotilédone, chamado discutelo, que vai fazer então a transferência do nutriente do endosperma para aqui, ó, o embriãozinho, epicótilo, hipocótilo e radícula. Aí o coleóptilo, que é essa parte que protege aqui o ápice caulinar, e a coleorrhiza, que vai proteger lá o ápicezinho da raiz. Bem, então vou fazer aqui uma revisão geral, né, sobre os tipos de semente no que se refere aos cotilédones, beleza? Bem, temos as sementes de dicotiledôneas, que vão se dividir em exalbuminadas e albuminadas. Exalbuminadas não tem albúmen ou endosperma. Como é que ela não tem albúmen? Como é que não tem endosperma se isso é a reserva do embrião? É que o material que estava no endosperma foi transferido para os cotilédones. É o caso do feijão. Então, uma semente exalbuminada. Não tem albúmen, reserva agora está nos cotilédones. Mamona é uma dicotiledônea albuminada, mantém o albúmen, está aqui, ó. Então, os cotilédones, aqui as duas folhinhas, estão presentes, mas o albúmen foi mantido. Então, a reserva da mamona é o albúmen, ou está no albúmen. Já o milho, monocotiledônea clássica, está aqui, ó, uma monocotiledônea, tem aqui o albúmen, ou endosperma, tem o cotilédone, que é chamado escutelo, e vai transferir então material para o embriãozinho em desenvolvimento. E aí, lembrando, um grão de milho não é uma semente, um grão de milho é um fruto. Essa parte externa aqui, ó, é o pericarpo que está grudado com a casca da semente. Então a semente está no grão de milho, mas cada grão de milho é um fruto independente, beleza? Bom, outro aspecto fundamental
sobre semente é a germinação. Galera, para que a semente germine, tem uma etapa inicial fundamental que é a embebição. O que significa isso? A semente tem que ser embebida em água, ela vai absorver água, certo? A gente vai ver lá na aula de hormônios que a semente não germina, o embrião não se desenvolve, entre outros motivos, pela ação de um hormônio que é o ácido abscísico, que induz a dormência da semente. E a giberelina vai induzir a quebra da dormência e, consequentemente, o início do desenvolvimento dessa semente, da germinação da semente. O embrião volta a crescer. Então, a embebição é fundamental. Ela tem que absorver água. Sem água, a semente não vai germinar. Beleza? Ponto. Agora, ela já está germinando, começou a germinar. E aí, então, vamos classificar a semente de acordo com o modo como ela vai germinar em relação à terra. Então, tá lá, uma sementinha aqui de feijão, colocada lá embaixo da terra. Ela absorveu água, ocorreu embebição, reduziu a concentração de ácido abscísico, começou a aumentar o nível de giberelina, pronto. Esse embrião agora vai se desenvolver. Começa com a radícula, a raiz vai primeiro para absorver mais água. Tá? Aí começa aqui, então, ó, agora o caulículo vai começar a crescer. Ele vai formar esse ganchinho aqui, ó, que é o gancho de germinação. Perceba, esse ganchinho, essa parte aqui do caule, está abaixo do cotilédone. Então, é chamado de hipo abaixo, cótilo de cotilédone. Aí ele começa a crescer, ó, esse ganchinho rompe a terra, sai da terra, aí o cotilédone está saindo. Lembrando, cotilédone é a estrutura no feijão em que a reserva está contida. Aí ele vai crescendo. Muito bem. Então, ele cresce, aí começam a aparecer aqui as primeiras folhinhas dessa plantinha, que estavam lá dentro do embriãozinho, formavam o embrião dentro da semente. E aí ele continua crescendo, vai ter agora então, ó, a parte do caule que vai estar acima do cotilédone. Essa parte acima do cotilédone é chamado de epicótilo, beleza? Epicótilo. Então, ó, hipocótilo, hipo abaixo, cótilo, cotilédone. Então, abaixo do cotilédone e epicótilo acima do cotilédone. Perceba o seguinte, quando essa semente germina, o cotilédone vai sendo levado para fora, ele sai da terra. Então, como ele sai da terra, nós vamos falar que essa é uma semente epígia. É um tipo de germinação epígia. Então, a semente que apresenta germinação epígia, olha que fácil. Epi quer dizer acima, sobre. Gea de gel, de terra. Então, a semente epígia é aquela em que, durante o processo de germinação, o cotilédone é jogado para fora da terra. Ok? Então, germinação epígia, por quê? Porque ele vai sair da terra, o cotilédone, que é a reserva, vai sair da terra, e eu vou ver então aqui, ó, fora da terra, o hipocótilo, abaixo do cotilédone, e o epicótilo. Tudo bem? Agora, em outros casos, olha aqui o exemplo do milho, ó. Eu coloquei o milho lá embaixo da terra. Vai começar então, ó, o coleoptile, o coleoptilo e a coleorrhiza. Coleoptilo é aquela camadinha que vai estar protegendo as folhinhas e a coleorrhiza vai estar protegendo a radícula. Então, ó, começou a crescer, apareceu a radícula, que é a raiz inicial. Aí o coleóptilo, né, o coleoptile, vai romper a terra e aí as folhas vão estar aparentes e vai começar a crescer, crescendo, crescendo. Percebam, o milho, o grão de milho, onde estava a reserva nutritiva, o endosperma, permaneceu embaixo da terra. Ele não saiu da terra. Como o local da reserva não saiu da terra, eu vou falar que essa aqui é uma germinação hipógea. Então, na germinação hipógea, a estrutura que contém a reserva nutritiva por embrião, no caso aqui o endosperma, fica abaixo
da terra. Dentro da terra. Então, hipógea. Beleza? Então, vimos o feijão, que é uma dicotiledônia, que tem, então, uma germinação epígea. Vimos o milho, que é uma monocotiledônia, que tem uma germinação hipógea. Agora, o que você não pode fazer? Você não pode concluir que toda dicotiledônia vai ter, então, o mesmo tipo de germinação que o feijão e as monocotiledôneas o mesmo tipo que o milho, porque está errado. Olha aqui, ó. Bem, feijão, dicotiledônia, germinação epígea. Agora, a ervilha, que também é uma dicotiledônia, tem germinação hipógea. Milho, monocotiledônia, germinação hipógea. Agora, a cebola, monocotiledônia, tem germinação epígea. Então, não existe uma regra, certo? Não existe uma regra, mono é assim, dia é assado. Não. Cada tipo de planta vai apresentar um tipo de germinação. Então, você tem que decorar. Bem, é importante que você lembre dos dois exemplos principais. O feijão e o milho. Feijão, germinação epígea, por quê? Porque durante o processo de desenvolvimento do embrião, da germinação, os cotilédones, onde está a reserva de alimento, são levados para fora da terra, certo? Milho, germinação hipógea, porque durante o processo de germinação, o endosperma, que é onde está a reserva do embrião, permanece dentro da terra, beleza? Bom, pessoal, então sobre semente, o fundamental é isso. Vamos falar mais sobre germinação de semente na aula sobre fotoperiodismo. Aí vamos falar sobre alguns processos que interferem na germinação de semente. Por exemplo, se a semente é fotoblástica positiva e negativa, mas falamos disso lá na aula de fotoperiodismo. Então, semente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.